E aí pessoal, bem-vindos de volta. E como eu comentei, nós vamos falar sobre padrões de projeto para arquitetar microserviços, ou seja, como nós vamos separar nossos microserviços, etc. Só que antes de falar disso tudo, a gente tem que entender na prática o que são microserviços. Só que para a gente saber o que são microserviços, a gente precisa dar um passo atrás e entender como funciona a web. Se não fossem microserviços, como tudo seria feito? Como as coisas são feitas com ou sem microserviços? Então vamos entender como funciona a web. A internet funciona através de um protocolo conhecido como HTTP. Então, inclusive tem treinamento de HTTP aqui na Lura, é super recomendado que vocês o façam. Mas a base, a lógica por trás do HTTP, super simplificando esse conceito, é através de algum cliente, por exemplo, o seu navegador, um celular ou alguma coisa que se conecte à internet, a gente acessa algum lugar. Então, por exemplo, eu vou no meu navegador e digito alura.com.br. Quando eu dou Enter, o meu navegador, que é conhecido como cliente, ele envia um pedido para um servidor. Então, o servidor da Alura, que está aqui, ele vai processar esse pedido, que a gente também chama de requisição. Então, ele vai processar essa requisição e vai fazer o que ele tem que fazer. Vai ver se esse aluno está logado ou não, vai carregar os cursos, ver se tem alguma promoção, mostrar as novidades, etc. E baseado em toda essa lógica, ele vai montar uma resposta, que normalmente, se a gente está falando de web aqui, isso pode estar em HTML, por exemplo. Então, o servidor monta essa resposta em HTML e devolve. E o cliente recebe essa resposta e o navegador, como ele sabe interpretar HTML, ele vai exibir essa resposta bonitinha no formato de uma página da web. Então, super simplificando o conceito, assim funciona a web. E como nós construímos aplicações para a web? Como que a gente programa para a web? A gente é muito comum que nós tenhamos diversos clientes, por exemplo, tem vários navegadores, a gente pode ter um sistema que também receba requisições de dispositivos móveis, etc. E isso chega para a gente, essa requisição chega para a gente em algum lugar. Muitas das vezes chega até algo que é conhecido como load balancer. É um servidor web que vai receber essa requisição e mandar essas requisições para servidores diferentes. Vai distribuir a carga, como o próprio nome diz. Mas isso é um detalhe que a gente não precisa se atentar aqui, mas o foco é aqui na aplicação. Então a gente tem uma aplicação e essa aplicação realiza diversas tarefas. Então, por exemplo, no caso da Alura, uma aplicação conhecida como monolítica. O que ela faria? Ela teria os cadastros de alunos, de cursos, etc. Teria o conceito de gamificação para armazenar os pontos da plataforma. Teria parte financeira para processar pagamentos. Teria parte de conteúdos além de cursos. Enfim, tudo isso em uma única grande aplicação. Então, aqui nesse exemplo da imagem, nós temos uma loja. E aqui nessa aplicação da loja, a gente tem, por exemplo, um módulo, um pedaço de código, uma classe, o que for, que cuida do catálogo e isso lida com produtos. Nós temos uma outra parte que lida com pedidos, então temos aqui o pedido, e tem um serviço, tem um módulo, tem uma classe, um pedaço de código que lida com pagamentos. Então nós temos vários módulos, várias partes, vários pedaços de código que lidam com dados diferentes. E tudo isso é armazenado em um banco de dados. Então beleza, assim nós criamos aplicações monolíticas, assim a gente programa via de regra. Normalmente é assim que a gente aprende a desenvolver aplicações. Só que essa abordagem tem alguns problemas. Para começar, o deploy disso tudo pode ser demorado. Imagina se o Facebook fosse toda uma aplicação só. E aí eu preciso alterar a forma como as notificações são exibidas. E aí eu alterei, e agora todo o deploy de construir o mural, de mostrar sugestões de amizades, tudo isso vai ter que ser reconstruído, passar por todo o processo de deploy, de build, de fazer testes, para só então a gente conseguir ter a aplicação em produção. Então isso pode causar uma demora muito grande. Imagina se na Alura a gente tem o setor financeiro junto com o setor acadêmico, com o setor de gamificação, com o setor de promoções, enfim, você tem tudo numa aplicação só. Uma hora eu modifico a regra de pontos da Alura, o que pode acontecer? Eu posso introduzir um bug que quebra o sistema inteiro. E aí, por causa da pontuação, que é algo um pouco menos importante, vamos dizer assim, eu acabo não conseguindo contratar um plano da Alura, acabo não conseguindo assistir um curso. Então, nesse cenário monolítico, uma falha pode derrubar o sistema inteiro. Inclusive, partes do sistema que não tem nada a ver
com essa parte onde a falha foi originada. Então isso é um outro grande problema dessa abordagem. E um outro ponto é que, normalmente, via de regra, se a gente tem um sistema monolítico, temos um projeto, então nós temos uma tecnologia. Óbvio que existem formas de contornar isso, mas via de regra, em uma aplicação monolítica, a gente é preso a uma tecnologia só. E nem sempre a mesma tecnologia vai resolver bem todos os problemas que a gente tem. Se eu tenho na mesma aplicação uma parte de consultar em tempo real os dados da bolsa de valores, e eu tenho também a geração muito simples de um HTML, eu vou ter que fazer essas duas tarefas completamente diferentes com a mesma tecnologia? A gente sabe que acessar dados de mercado em tempo real é muito comum o uso de C++, por exemplo. Já gerar uma simples página da web, a gente pode ou fazer de forma estática ou usar PHP para buscar os dados dinâmicos, enfim, ou várias outras linguagens dinâmicas mais leves, mais simples. Então a gente poderia se dar ao luxo de escolher tecnologias específicas para cada problema, mas se a gente tem um projeto só, isso se torna muito mais difícil. De novo, claro que existem formas de contornar, mas via de regra a gente é preso a uma única tecnologia. Então a forma como a gente normalmente cria soluções para a web tem alguns probleminhas. E exatamente quando esses problemas aparecem é que a gente vai ver a solução da arquitetura de microserviços. Então aqui a gente já entendeu como funciona a web, os problemas de uma aplicação monolítica. Agora a gente vai entender o que são microserviços, mas no próximo vídeo.